Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa segunda-feira, dia 16 de agosto, temos esse tempo forte da Lectio Divina. Acordar e se consagrar às Sagradas Escrituras, mergulhar o seu coração na Palavra de Deus, é uma felicidade sem fim. E depois de termos vivido esse tempo muito forte, engajamentos, da festa da Assunção da Virgem Maria, de ainda termos os nossos fundadores aqui no Rio de Janeiro conosco, hoje queremos de modo muito particular entregar as nossas vidas a Deus e nos alegrarmos por todos os dons que Ele nos faz através da Sua Palavra. Também a alegria grande de podermos vos apresentar o novo compêndio da Lectio Divina. Ele está muito belo, os textos estão magníficos sobre justamente a responsabilidade. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Então esse ano de 2022 será como um ano de grande júbilo, de grande alegria, de doar a nossa vida a Deus, de entregar as nossas vidas ao Pai com muita responsabilidade, com muita certeza, com muita convicção do dom que fazemos a Deus e por que o fazemos a Deus, à Igreja e aos homens. Também a alegria dos novos livros de Dom Alberto. Então, se você ainda não tem os dois primeiros, seguir a Cristo no caminho das bem-aventuranças e também nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, hoje poderemos também vos apresentar esse belíssimo livro que vai ser lançado agora para o Círio de Nazaré, Conversas com a Virgem Maria. E a nosso livro de vida, o grande tesouro, foi por isso que as nossas edições nasceram, foi para guardarmos o tesouro do nosso carisma, para dá-lo aos seus membros, para dar àqueles que podem viver dessa grande graça. Então, pode também adquirir esse livro de vida, esse grande tesouro que a Palavra de Deus nos dá, nesse jeito novo de viver a vida consagrada e a consagração de vida através do carisma Sementes do Verbo. Josué 2 vai nos dizer que, mesmo se fizermos promessas ao Senhor, temos que ter muito cuidado, porque também podemos nos afastar dele. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaus. Deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tinham feito sair da terra do Egito, e serviram a outros deuses dentro dos povos do seu redor. Prostraram-se ante eles e irritaram ao Senhor, e deixaram o Senhor para servir a Baal e as Astartes. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os abandonou aos saqueadores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercavam, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em tudo os que o empreendiam, a mão do Senhor estava contra eles, para lhes fazer mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes tinha jurado, e a sua aflição era extrema. Então o Senhor suscitou-lhes uns juízes que os livrassem da mão dos que os pilhavam, mas não escutavam nem mesmo aos juízes, e se prostituíam a outros deuses, e se prostravam diante deles. Depressa se afastaram do caminho que os seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto vivia o juiz. Portanto, o Senhor se comovia por causa dos seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores. Mas logo que o juiz morria, reincendiam e se tornavam piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostravam diante deles, e em nada renunciavam às obras e às condutas endurecidas ante seus pais. Muito forte essa palavra do livro de Josué. Como é que o povo pode tão rapidamente ter feito promessas ao Senhor e depois se obstinar e com tanta pressa se afastar do Senhor? E é impressionante Deus que não se desarma diante das nossas infidelidades, das nossas traições, mas ao contrário, Ele arranja uma solução inspirada. Ele arranjou essa solução inspirada justamente dos juízes, aqueles que vinham para proteger o seu povo e para interceder também pelo seu povo. Muitas vezes nós temos medo de ser julgados como se o julgamento fosse acusatório, mas aqui a gente vai ver que os juízes eram constituídos por Deus para defender o seu povo e que o Senhor escutava os gemidos de intercessão daqueles juízes para que o povo fosse salvo. Mas em nada renunciavam às obras e à conduta endurecida dos seus pais.
Aqui é um mistério de iniquidade, não é? Como é que pessoas que decidiram se engajar, decidiram fazer a vontade de Deus, como é que pessoas que fizeram promessas de casamento, promessas de vida consagrada, promessas sacerdotais, podem trair ao Senhor de forma tão rápida, de forma tão obstinada, de forma tão cega? Como é que elas podem deixar que o seu coração se endureça? E aqui é o grande tesouro do acompanhamento espiritual, revelar os pensamentos, revelar aquilo que te habita, revelar aquilo que são os ataques demoníacos que você vive quando decide seguir ao Senhor, vai ser uma grande proteção. Se você ainda não tem acompanhador, peça esse grande dom ao Senhor, para que você seja protegido do seu mistério. Tem gente que diz assim, mas então eu não vou ser mais livre. É o contrário, será plenamente livre, sendo quem você é. Salmo 105. Eles não exterminaram os povos dos quais lhes falaram ao Senhor. Eles se misturaram às nações e aprenderam os seus modos de agir. Eles serviam aos seus ídolos, que se tornavam uma cilada para eles, e eles sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Eles se sujaram com suas obras e se prostituíram com as suas ações. O Senhor inflamou-se contra o seu povo e rejeitou a sua herança. Muitas vezes ele os livrou, mas eles se obstinaram na revolta. Ele viu a angústia deles e ao ouvir os seus gemidos. Muito forte essa palavra. O Senhor queria avisar, alertar, dizendo não se deixem contaminar com o espírito de mundanidade. O Papa faz muito isso. O Papa nos diz muitas vezes atenção ao espírito da mundanidade que reina no mundo. Mas aqueles que se desviam são finalmente pessoas que, em vez de aprender o modo de agir do Senhor, se deixam contaminar com o modo de agir do mundo. Se tornam mundanos, se tornam vulgares, se tornam superficiais. O Senhor quer preparar para si um povo santo, um povo que guarda o seu coração em Deus, um povo que não se deixa prostituir, um povo que de verdade não rejeita a sua herança, mas um povo que é apaixonado pela sua herança. Alguns se obstinam na revolta, alguns entram nessas angústias mortais, mas muitas vezes o Senhor os livrou. Então rezemos, intercedamos uns pelos outros para que sejamos fiéis até ao fim. Mateus 19, 16 a 22, aí alguém se aproximou dele e disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Mas ele perguntou-lhe quais? Jesus respondeu, estes, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe o moço, tudo isso eu tenho guardado, o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Que tristeza, né? Vermos essa confusão que pode haver num coração que deseja seguir ao Senhor, que pergunta ao Senhor o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna, mas quando vê as exigências, sai triste e não aceita alçar o voo da santidade. Graças a Deus que muitos, a maior parte, aceita as exigências da santidade, aceita a pobreza, a castidade, a obediência, aceita renunciar à sua vontade obstinada e pequena. Finalmente, nós trocamos meia dúzia pela eternidade. Muitas vezes é o prato de lentilhas que atrapalha o sim ao nosso chamado. Porque o Senhor quer nos dar uma vida de plenitude, o Senhor quer nos dar uma vida infinitamente mais abençoada e mais cheia da graça do que nós mesmos podemos viver. Santo Estevão da Hungria, que hoje nós celebramos, vai nos mostrar justamente isso. A grande alegria de Deus é ver os seus projetos realizados nos seus filhos. E assim, os santos não foram aqueles que não tinham defeitos, né? Mas foram pessoas pecadoras que se abriram e que cooperaram à obra do Espírito Santo. É muito importante isso. Santos não são aqueles que nascem certinhos sem defeito, porque ninguém nasce certinho sem defeito, só a Virgem Maria, que foi imaculada na sua concepção, mas todos nós temos defeitos, temos fragilidades, temos pecados, mas o que é o santo? É aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Santo Estevão da Hungria, aí temos Estevão, que é o primeiro mártir, mas esse é o Santo Estevão da Hungria, no ano de 979,
ele nasce como filho do primeiro duque húngaro convertido ao cristianismo através da pregação de Santo Adalberto, bispo de Praga. Wojciech, que era o seu nome, até ser batizado na adolescência, então é mudado para o nome de Estevão, justamente em honra, em homenagem ao primeiro mártir cristão. Tendo sempre consigo como guia e mestre o bispo de Praga, Santo Estevão, casou-se com a piedosa e inteligente Gisela, que muito o ajudou no governo do povo húngaro e que precisou unificar muitas tribos dispersas e até usar a ação militar para conter oposições internas e externas. Então, também um casamento inspirado, uma mulher inspirada que o ajudou na sua missão. Até entrar ao céu, em 1039, não precisou preocupar-se com a evangelização inicial do povo, mas se ocupou do aprofundamento do seu povo na graça chamada cristianismo. De todo o coração, alma e espírito, estreitou cada vez mais a sua comunhão com o Papa, com a Igreja de Roma e sem justamente esquecer-se de ajudar a formação da hierarquia eclesiástica húngara, com a construção de igrejas, mosteiros, a propagação da doutrina católica e a devoção a Nossa Senhora. Então ele foi o primeiro rei que consagrou a sua nação a Nossa Senhora. Santo Estevão, primeiro rei que consagrou a sua nação a Nossa Senhora. E tem hoje uma estátua na Basílica de Nossa Senhora de Fátima e um vitral na Capela do Calvário húngaro. Então que bonito, um rei que sabe que o verdadeiro e único rei é Nosso Senhor e que a nossa rainha é a nossa mãe. Esses livros hoje que nos são dados como leitura patrística nos ajudam a meditar isso mesmo. No exterior combates, no interior temores. Que bonito. Livro de São Gregório Magno sobre a Morália, sobre Jó. No exterior temos combates, no interior temores. Os santos varões envolvidos nas lutas da adversidade, ao mesmo tempo que golpeiam uns aos outros, a outros sustentam pela persuasão. Aqueles opõem o escudo da paciência, estes tiram as setas da doutrina, e ambos os modos de combater impõem-se pela maravilhosa arte da virtude. Dentro, compõem com sabedoria as coisas desregradas, e fora, desprezam com fortaleza as adversas. Ensinando, corrigem a uns, a outros toleram, barram o caminho. Pois pela paciência suportam os inimigos que atacam, mas por compaixão reconduzem à salvação os irmãos mais fracos. Resistem àqueles para que não desencaminhem os outros. A estes oferecem a sua solicitude para que não se desviem totalmente do caminho reto. Contemplemos o soldado dos exércitos de Deus lutando contra ambos. No exterior, combates. No interior, temores. Inúmeras as pelejas que sustenta fora. Perigos nos rios, ladrões, perigos da minha raça, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Nesta guerra, aos dardos e se lançaram contra o adversário, acrescenta, nos trabalhos e tristezas, nas muitas vigílias, na fome e na sede, em muitos jejuns, no frio e na nudez. Mas envolvidos em tantas lutas, diz que guardava pela fortaleza das vigílias o próprio acampamento. Ajunta logo, além destas coisas exteriores, minha preocupação diária, a solicitude com todas as igrejas. Com coragem, aceita em si as lutas e se consagra com misericórdia a proteger o próximo. Contra os males sofridos acrescenta o bem realizado. Imaginemos que trabalho tolerar os males de fora e ao mesmo tempo proteger os fracos de dentro. Suporta no exterior adversidades, pois é rasgado pelas chicotadas, preso em cadeias. No interior sente o medo de que os seus sofrimentos sejam um obstáculo não para si, mas para os discípulos. Por isso, escreve-lhes, ninguém se perturbe com estas tribulações. Vós mesmos sabeis que por isso fostes escolhidos. Estes seus padecimentos temia a queda de outros, porque se os discípulos soubessem que se portava açoites pela fé, talvez viessem a recusar o testemunho da fidelidade. Bonito. Por que o apóstolo deve ser discreto nos seus sofrimentos pelo Evangelho? Porque alguns mais fracos na fé não entendem e poderiam esmorecer. Ó entranhas de imensa caridade! Não se importa com aquilo que ele mesmo sofre e cuida de que os discípulos não sofram de alguma ideia perniciosa no coração. Despesa em si as feridas do corpo e sara também as outras feridas do coração. Os justos têm isto de próprio.
na dor das suas tribulações, não abandonam o interesse pelo bem do outro e, sofrendo, estão atentos a ensinar o necessário dos outros e sofrem como grandes médicos doentes. Em si, toleram as feridas profundas e prescrevem a outros os medicamentos salutares. Então, Santo Estevão, que ele possa rezar por nós nesse dia e nos dar esse coração que não se obstina em se afastar de Deus, mas ao contrário, um coração que se rende a Deus. E, como lhe prometi, a nova edição do nosso livro de vida, então consulte já, encomende já o seu, já sei que vai esgotar, também o nosso compêndio desse ano, Ninguém Me Tira a Vida, Sou Eu Que A Dou Livremente. Vamos meditar o ano todo sobre essa grande responsabilidade que temos face ao dom da nossa vida. Cada santo que Deus cria tem uma missão única e ele é responsável em viver plenamente a sua missão. Não podemos ser como desertores do nosso mistério, mas temos que entregar as nossas vidas. E agora também essa alegria de termos a nossa Tolhe Led conosco, o nosso novo número sobre justamente a fundação da comunidade e a graça da Casa Mãe. Então, você pode verdadeiramente ver tantos artigos dos nossos fundadores, dos bispos que nos acompanham, da missão dessa casa, linda, linda, linda essa revista, e também a herança do nosso carisma. Como é que Deus cria uma nova família espiritual e lhe dá uma herança, um patrimônio. E hoje eu lhe dou um pequeno resumo desse artigo. Não são os fundadores que têm que morrer para nós recebermos a herança do carisma. Somos todos nós que temos que morrer. Ao morrermos para as nossas vontades e obstinações, recebemos essa herança. A herança do carisma, que é um dom do Espírito Santo, se recebe quando todos aceitamos morrer por amor a Deus.